Boa tarde a todos, estamos ao vivo, Marcos Schottges, aqui com o Epoch Times Brasil, epochtimes.com.br. Na sequência a gente faz a cobertura especial da coletiva de imprensa do ex-presidente americano Donald Trump, ele que foi condenado ontem, considerado culpado em 34 acusações. A gente pode repercutir mais do caso, e a você que não viu a cobertura ontem, está aqui no canal, ao vivo estivemos ontem, melhor dizendo, ao vivo cobrindo o caso. Vamos acompanhar então a coletiva de imprensa do ex-presidente americano Donald Trump, com tradução simultânea. Farei a tradução e a gente segue com Donald Trump ao vivo. O ex-presidente está falando, começou a falar há cerca de meia hora. Vamos lá. Uma falha de som aqui na transmissão. Perfeito. Vamos lá. Estão destruindo o nosso país, está em péssima forma, e são muito contra eu dizer essas coisas. Querem aumentar seus impostos 4 vezes, querem te impedir de ter carros, com suas ordens ridículas que tornam impossível ter um carro, conseguir comprar um carro, tornando possível que a China construa todos os nossos carros. É muito sério, um problema muito sério, um problema sério que temos. Acabamos de passar por uma de muitas experiências onde havia um juiz com muitos conflitos de interesse. Nunca houve um juiz com mais conflitos de interesse. Colocaram uma ordem de censura. Nunca um ex-presidente teve uma ordem de censura. E estou sob censura. Uma ordem de censura terrível. Tive que pagar milhares de dólares em multas. Fui ameaçado com cadeia. Porque sou o candidato que está na ponta e estou na frente de Biden por uma margem grande. Os republicanos, ao ponto em que já acabou, eu sou a principal pessoa para ser presidente e estou censurado. De um homem que não consegue colocar 2 centavos juntos e vem de uma corte que está completamente em conluio com o Departamento de Justiça e a Casa Branca. Isso vem tudo do Biden e do seu pessoal. Eu não sei se Biden sabe muito disso, porque parece que ele não sabe de nada. Mas não importa, ele é o presidente, então fica com o nome dele. Isso é feito por Washington, e ninguém jamais viu algo como isso. Então temos um juiz que tem tantos conflitos de interesse, ninguém quer escrever a respeito, e eu não posso falar a respeito. Se eu for colocado na cadeia, então vou tornar esse jogo um pouco mais comprido. Eu não posso falar, mas vou falar, porque nunca houve alguém com tanto conflito de interesse. Quanto ao próprio julgamento, é muito injusto. Não podemos usar nosso especialista eleitoral. Vocês viram o que aconteceu. Estavam sendo literalmente crucificados por esse cara. Parece um anjo, mas é um diabo. Parece um homem tão gentil, a não ser que você tenha visto ele em ação. E uma certa testemunha que passou pelo inferno. E quando nós queríamos fazer as coisas, ele não nos deixaria fazer essas coisas. Mas quando o governo queria alguma coisa, então conseguiam tudo que queriam. Foi um julgamento manipulado. Nós queríamos outra jurisdição, onde teríamos um julgamento justo. Nós não conseguimos. Nós queríamos outro juiz, um juiz que não tivesse conflito de interesse. E, obviamente, não conseguimos isso. Ninguém jamais viu algo assim. Nós tínhamos um procurador fracassado. O crime gigantesco em Nova York, era isso que ele tinha que estar olhando. O crime gigantesco em Nova York. Ontem, no McDonald's, você tinha um homem entrando com um machado. Dá para imaginar um machado sendo utilizado numa loja onde estão comendo e o crime está atroz. E estavam vendo um julgamento no que chamam de crimes. Estão falsificando registros de negócios. É só uma pequena ofensa. Mas quando dizem falsificar, parece horrível. Sabem o que falsificar registros contábeis significa? Falsificar registros de negócio. Parece bem, não é?
significa que eu paguei um advogado totalmente legal, gastei com um advogado uma questão legal, e então um contador, sem meu conhecimento, mudou essa classificação num livro. Quanto a uma mulher com quem eu não tive relações, ela depôs. Então, paguei um advogado é uma questão legal na contabilidade. Não é quanto à construção, não é quanto a outra coisa, é uma despesa legal. Essa é a tal falsificação. E eu disse, do que mais você vai chamar? Do que mais você chamaria? Eu deporia, eu queria depor. Eles disseram, não deponha, porque assim que você depuser, eles vão te pegar por alguma coisinha que você falou um pouquinho errado. Eu não ligava, eu queria depor. O juiz deixou eles entrarem em tudo que era coisa, em tudo que eu já fui envolvido, independentemente desse caso. É a primeira vez que vemos isso. Você poderia entrar em toda e cada coisa que já fiz na vida. Ele foi um menino mau aqui, foi um menino mau ali. O que você queria fazer? Eu queria depor. Até hoje eu queria depor. Mas ele ia dizer alguma coisa, era um dia ensolarado lindo, e pegariam contra mim. O apoio tem sido incrível, e eu agradeço a todos que estão aqui fora assistindo. Então, uma questão legal foi marcada no registro como uma despesa legal. E esse é o tal crime que eu cometi. É o crime pelo qual me querem colocar na cadeia por 187 anos. Quando você tem crimes violentos por toda essa cidade, coisas que ninguém nunca viu antes, os negócios estão saindo. E os negócios estão saindo por causa disso. Porque eles dizem, cara, a gente não quer estar envolvido com isso. Eu poderia falar com qualquer pessoa de negócio nessa cidade e achar coisas que, em tese, ei, vamos acabar com ele, vamos destruir a sua vida. Quando eu estou aí fora fazendo coisas, estou fazendo algo por esse país, algo pela nossa Constituição, coisas que estão muito além de mim. Então, ora, isso não pode acontecer com outros presidentes, nunca deveria ser permitido que acontecesse no futuro. Mas isso está além de mim, isso é maior que Trump, isso é maior que a minha presidência. E o povo entende, porque eu acabei de ver uma pesquisa que acaba de sair. Foi a primeira que saiu, foi feita ontem à noite, logo após o veredito, onde estava 6 pontos na frente. 6 pontos na frente, uma liderança substancial. Talvez outra postagem venha e diga algo diferente. Mas o público entende. O público entende o que está acontecendo. Isso foi uma fraude, foi um julgamento manipulado. Não deveria ser naquela alçada, não deveria ser aquele juiz. Deveriam ter nos permitido ter um especialista eleitoral conosco. Nós tínhamos o melhor especialista, o mais respeitado da Comissão de Eleições Federais. Ele deveria depor, ele estava esperando para depor. E quando era hora dele depor, as pessoas protestaram. E o juiz tirou ele, disse que ele não podia depor. Ele, na verdade, disse, você não pode depor. Nem tinha a ver com o julgamento. Nem sabem o que... Porque não é uma questão federal. Ora, todo mundo sabe disso. Isso não ajuda. Então ele não pôde depor, outras pessoas não puderam depor. E essas pessoas, eles puderam utilizar pessoas com cunho malicioso e nunca nada jamais acontece que eles saibam. Então usaram falácias, tantas falácias quanto puderam, e nem tinha a ver com o caso, isso tinha a ver com política. E sabe, é o timing que aconteceu, foi perfeito. Esse caso já estava morto. Todas as agências governamentais e cortes governamentais já haviam largado esse caso. Juristas altamente renomados já tinham largado esse caso. Quanto a eleições federais, já haviam descartado esse caso. E é sobre isso, é sobre eleições federais. E os especialistas nem puderam olhar. Então, levaram isso para a jurisdição de uma cidade para falar sobre eleições federais. E Washington largou o caso, todo mundo largou o caso.
Cy Vance largou o caso. Então, quando o procurador Bragg veio, ele disse: ora, esse é o caso mais ridículo que eu já vi. Ordem de censura. Isso é essencialmente uma das piores pessoas que eu já vi, em todos os tempos para depor. É o caso mais maluco que eu já vi. Isso é o que Bragg está fazendo, o procurador. Então, quando eu me candidato à presidência, eles decidem reviver esse caso e pegam um juiz, Marchand, que foi responsável por outro caso que também era arranjado, que destruiu a vida de pessoas, a vida de um homem muito bom, que já foi à cadeia uma vez. Então colocam ele na cadeia de volta porque disseram que ele mentiu. E ele não tinha mentido. Ele não lembrava de uma coisa, aquele homem, e ele foi para a cadeia por isso. Eles o destruíram. Ele esteve comigo por muitos anos. Era um homem honesto, um homem honrado. E se você for ver o que ele fez, o que ele supostamente fez, nunca aconteceu, nunca houve algo assim. Era quanto à educação de seus netos. Ele não falou que tinha um carro, que tinha 2 carros. Eu me pergunto quantas pessoas aqui têm carros que custa tantos dólares. Você tem que dizer isso, mas quer dizer, provavelmente quase ninguém fala a respeito disso. Eles pegaram esse homem e destruíram esse homem, mas o colocaram na cadeia de novo porque ele não queria depor, porque eles não queriam que ele depusesse. Eles não queriam que ele depusesse, é por isso que ele foi para a cadeia. O colocaram na cadeia 2 vezes. Ele já tem 77 anos. E normalmente eu diria que isso é um cara idoso. Mas eu não me sinto como um idoso. Ninguém nunca diz isso sobre mim. Eu gostaria que eles dissessem isso. Ora, temos que ter um pouco de pena desse homem. Não falam isso de mim. Eu acho que é melhor para mim. Eu fico melhor desse jeito mesmo. Mas colocaram aquele cara 2 vezes na cadeia. E ele foi ameaçado pelo juiz. Esse homem foi dito que ele ganharia 15 anos de cadeia se você não desistir com a questão do Trump. Disseram isso para ele. Você vai ficar 15 anos na cadeia. E ele fez um acordo porque ele não queria passar o resto da sua vida na cadeia. E disseram isso para ele viciosamente. Disseram isso de forma terrível para ele. Você pode ir por 4 meses, 5 meses, ou você pode ficar por 15 anos na cadeia. Então vamos fazer um acordo. Quem não faria isso? Fizeram esse acordo. E é horrível. Há todo um grupo de pessoas quanto a isso, e é tão injusto. Destruíram a sua vida. Tantas outras coisas. Bem, se você olhar... Bom, o distrito não queria trazer o caso à tona. Ninguém queria lidar com o caso. Então, sabe quem queria trazer o caso? Sabe quem não queria trazer esse caso à tona? O Bragg, o procurador. Mas então ele trouxe. E ele tentou fazer que era um outro caso. Não que era uma questão contábil. De novo, se eu escrevesse e pagasse um advogado, e por sinal, isso era um advogado muito bem qualificado. Supostamente qualificado. Esse cara não era um ajustador, ele era um advogado. Então, ele entrou em apuros não por causa de mim, mas porque ele tinha alguma coisa a ver com gorjetas e ele ter emprestado dinheiro. Está com uma falha no áudio da transmissão original, pessoal. A gente está recebendo picado. O áudio voltou, perdão. Então, ele fez o acordo porque ele queria se livrar. Eu vou pegar um acordo e vou me livrar. E queriam que ele fizesse um acordo com o distrito. E eles escreveram o pior relatório que eu acho que eu já vi sobre qualquer ser humano, tirando o relatório que foi escrito sobre o James Comey pelo inspetor-geral. Escreveu um relatório que foi terrível. Esse era possivelmente pior. O Distrito do Sul, e o juiz disse, não podemos usar o relatório. Não nos deixaram usar o relatório, que era sobre o homem.
Quando ele se colocou em apuros, por um motivo muito simples, porque ele esteve envolvido em emprestar muito dinheiro, fez algo errado com os bancos, não sei se aconteceu. E além disso, ele desistiu de 3 coisas nas quais ele disse que não era culpado. E então também teve a questão do especialista eleitoral que não pôde depor. Mas as 3 coisas que esse depoente fez acordo quando se tratava de mim e das eleições não eram crimes, não eram crimes. Nem dar dinheiro por um acordo de sigilo, um NDA, um acordo totalmente honrável, totalmente aceitável, todo mundo tem eles. Toda companhia tem acordos de sigilo. Mas a imprensa disse que era um fundo do silêncio, o dinheiro para calar a boca, dinheiro do cala-boca. Não tem dinheiro de cala-boca, é um acordo de sigilo. E a maioria das pessoas nessa sala tem acordos de sigilo com suas empresas. É uma desgraça. Então, não é acordo de cala-boca, é acordo de sigilo. Totalmente legal, totalmente comum, todo mundo tem eles. E o que aconteceu é que ele assinou um acordo de sigilo com essa pessoa, eu acho, com outras pessoas, mas foi totalmente honesto. Se permite que faça pagamentos. Pode-se fazer como quiser, um acordo de sigilo. E ele assinou isso. E não havia nada de errado em assinar isso. E esse é um caso que não havia o que fazer nesse caso. É um não caso. E todo mundo disse que era um não caso. Então, olharam para as pesquisas, eu estava liderando os republicanos, eu estava na frente dos democratas, estava na frente de todo mundo, e de repente trazem o caso de volta à tona. É uma coisa muito triste que está acontecendo no nosso país. E é algo que eu fico honrado de certa forma. Fico honrado, não porque seja prazeroso, é terrível para a família, é terrível para amigos e é terrível para os negócios. Mas eu estou honrado de estar envolvido porque alguém tem que fazer isso. E posso seguir lutando e ser a pessoa que faz. E vou seguir porque estou lutando pela Constituição. O dinheiro que foi pago legalmente, não havia nada ilegal. Na verdade, o advogado, ao criar o acordo de sigilo, porque naquela época ele era um advogado completamente acreditado. Não era alguém que estava fraudando, nunca achei que estivesse. A mídia disse que era um fraudador, ou os procuradores disseram que era um fraudador. Ele era um advogado. E ele era um bom advogado. Eu não gostei do que ele fez, eu não gostei, por exemplo, a forma como ele fez, que quando eu virei presidente, ele andou por aí fazendo acordos com companhias. Quando eu ouvi disso, ele saiu pela porta, demiti, já era. E tinha pagamentos indo para ele. E muito disso envolvia coisas que eram muito simples, não havia nada de errado. Isso era coisa padrão. Coisa padrão. Todas as coisas padrões. Tudo envolvido era padrão, não tinha nenhum crime aqui. Eu acabei de assistir a algumas reportagens. Greg Jarrett, você vê todas essas pessoas, Mark Levin, todas pessoas muito talentosas, pessoas ótimas, e muitos outros repórteres. E eles não me conhecem, essencialmente. Eles não conhecem meus especialistas legais. Mas eu olhei, assisti os programas deles, e o que eles diziam? Não tem crime aqui. Todo mundo diz que não tem crime aqui, exceto por esse procurador que está com a cidade fora de controle com o crime. Completamente fora de controle. Então, tivemos um acordo de sigilo, tivemos despesas legais, e aqui está o lance. Quando você tem gastos legais, você tem 100 casos em que dizem que se você faz uma falsificação de negócios contábeis no primeiro grau, uau, parece terrível. Até meus advogados, e eu fiquei chateado com eles, porque não me disseram o que era. É falsificação de registros legais. Parece terrível. O que é? Mas é só uma infração menor. Mas tentaram fazer uma ginástica para classificar como algo diferente.
excederam seu estatuto de limitações por muito. Então, saíram do estatuto de limitações, saíram de tudo. Mas vou dar boas notícias. As boas notícias são, na última noite, nós recebemos um relatório hoje de manhã. Na história da política, eu acredito, talvez esteja errado, talvez descubram que eu estou errado, mas não acho que estou. Eles conseguiram, com dinheiro de pequenos doadores, quer dizer, $53, $40, conseguiram um recorde de 39 milhões de dólares em um período de 10 horas após a condenação. Obrigado. Está todo mundo aplaudindo aqui, ele apontando para o público. Eu gosto desse pessoal. Houve uma falha no áudio. Voltou agora a transmissão. Eu não sei, eu quero ganhar isso de forma legítima. Não porque as pessoas fizeram coisas estúpidas ou que não deveriam ter sido feitas. Eles não deveriam ter aberto esse caso. Estavam dizendo hoje de manhã, é um caso que não deveria ter sido aberto. Eu vi a Jenny McCarthy falando, esse é um caso que nem deveria ter começado. Ouvi hoje de manhã. E todos dizem isso. Todo especialista legal está dizendo isso. Todo grande jurista está dizendo isso. Outra coisa, outra pesquisa saiu, acabou de sair uma pesquisa, eu não sei, mas que eu saiba, uma pesquisa acabou de sair. O Daily Mail está dizendo, alguém aqui leu o Daily Mail? Eu gosto deles hoje. O Daily Mail acabou de vir com uma pesquisa e disseram que o Trump está liderando por 6 pontos nas últimas 12 horas. 6 pontos, desde que isso aconteceu. Quem diria que isso aconteceria? Porque o povo do nosso país sabe que isso é uma boataria, sabem que é boataria. Então nós vamos apelar essa fraude, vamos apelar em muitos níveis, não nos deixaram ter testemunhas, não nos deixaram falar, não nos deixaram fazer nada. O juiz era um tirano. E você tem que ver isso como Bob Costello, um homem bom. Nunca vi nada assim. Nunca houve uma corte onde se pedia que a corte saísse. A maioria de quem estava na corte era a mídia. E todo mundo que visse na mídia ia dizer, uau, havia ira naquela corte. E o motivo que o Bob Costello agiu como se estivesse chateado, e acho que ele tem direito de estar chateado, foi que todas as perguntas que estavam fazendo a ele, havia objeções do outro lado, e eram mantidas pelo juiz. Mantinham as objeções. Fizeram isso tantas vezes. Até eu estava olhando ali e dizendo, uau, esses são direitos básicos. Eu nunca vi ninguém ser tratado, um depoente assim, por um juiz. É tudo a mesma coisa. E na Casa Branca, o corrupto do Joe Biden, o pior presidente da nossa história, é o pior presidente na história do nosso país, o mais incompetente. Ele é o presidente mais burro que nós já tivemos. Ele é o presidente mais burro, o mais incompetente, e é o mais desonesto que já tivemos. E ele é um candidato, o candidato chinês. Olha o jeito que ele lida com a Rússia, com a China. O oleoduto lá na Rússia, esse projeto estava morto, ele entra e aprova. Bilhões pagos para ele, para sua família. Ele é um grande perigo para nosso país. E o único jeito que acham que podem ganhar essa eleição é fazendo exatamente o que estão fazendo agora, ganhando nas cortes, porque não conseguem ganhar no voto. Então nós vamos mostrar para eles. E vamos lutar. Na verdade, eu sou programado de tal forma que muita gente já teria desistido há muito tempo. Quando houve os boatos sobre mim, sobre a Rússia, então houve um grande apoio do Partido Republicano. Então tentaram aquele impeachment com um comitê sobre o 6 de janeiro, com um comitê de bandidos.
e pegaram os registros e destruíram todos os registros. Aquele comitê foi abandonado porque os registros que tinha, as gravações eram ótimas para nós. Dá para imaginar se fossem os republicanos fazendo isso? Estava todo mundo preso. Quando você pensa no comitê não seleto, eu chamo de não seleto, porque seleto não era. Quando você pensa naquele comitê 100% democrata, com 2 ex-republicanos ali que nem são mais republicanos. Eram só democratas e alguns republicanos desviados. Adam Kinzinger, he cries every time he goes on television. He's the most emotional human being I think I've ever seen. Pessoas desestruturadas. That was our representatives. These two people were our E aqueles eram nossos representantes ali. Então, estão vazando esse monte de coisa, e quando chega a hora de olhar de fato para as gravações, o que a polícia disse e o que os guardas do Capitólio disseram, o que eu havia recomendado, com muitos soldados, tantos soldados quanto quiser, tanta Guarda Nacional quanto quiser, 10 mil. Se houvesse 500, não teríamos tido um problema. E tem depoimentos falando de tudo isso, de que eu não ataquei o agente do serviço secreto na porta da frente. Essas são pessoas fortes. A que eu supostamente fui para o motorista, e a agarrei pelo pescoço. E aí eu fui para outro cara que acho que é faixa preta em karatê, muito mais jovem que eu. Talvez 35, 40 anos mais jovem que eu. E eu os peguei pelo pescoço e disseram que eu fui lá e falei para eles isso e aquilo. O cara era faixa preta em karatê. Se eu tivesse feito isso, ele vinha me chutando e era o fim do papo. O que eles estão falando faz você parecer muito mais durão que você é. Você devia deixar eles falarem. O fato é que foi tudo inventado. E foi provado que era inventado. Foi provado que era uma história falsa. E então deletaram e destruíram todas essas informações. Cada pedacinho. Estamos lidando com um governo corrupto, um país corrupto. Nossas eleições são corruptas, nossas fronteiras estão abertas. Nossas fronteiras serão fechadas muito em breve. 5 de novembro será o dia mais importante na história de nosso país. Agora, quando eu digo isso, estão dizendo faça isso, faça aquilo, porque estamos lutando pela América. DonaldJTrump.com. Eu espero que todo mundo assistindo agora vá a DonaldJTrump.com, porque faz toda a diferença. Tem muito dinheiro do outro lado. De onde vem? Ninguém sabe de onde vem. Tem motivo, não tem motivo para eles estarem recebendo dinheiro. Mas eles não estão lutando pelo nosso país. Eu acho que de muitas formas eles odeiam o nosso país. Quem, em sã consciência, abre as fronteiras e deixa que as pessoas entrem de países, sabe-se lá de onde, sabe-se lá de que lugar, falando línguas que nós nem ouvimos. Nós temos gente sentando nas escolas falando línguas que poucas pessoas já ouviram. Não é francês ou russo ou espanhol. Estão falando línguas que nem conhecemos. Tem gente vindo de partes do mundo e muitas delas não são pessoas boas. Muitos terroristas, níveis recordes de terroristas, entrando no nosso país. Recorde, nunca vimos nada como isso. Houve um relatório de 2019, eu não acredito por sinal. O relatório até era bom para mim, mas disseram, em 2019 não houve terroristas. Não houve registros de terroristas entrando no nosso país. Eu não acredito, não acho que é possível. Mas o caso é que 2019 era um ano de Trump. Eu acho que foi impossível. Eu acho que era impossível, mas foi o que disseram. Nenhum terrorista entrou naquele ano. Vamos dizer que foi perto de zero, então. Mas agora temos níveis recordes de terroristas. Níveis recordes. Os maiores níveis que já vimos de terroristas entrando no nosso país. Você tem a China, que nos últimos meses, 29 mil pessoas entraram. E eu olhei para eles e pareciam soldados. Quase todos jovens, homens. Parece um exercício de recrutamento. Eles têm tendas, eles têm artifícios, celulares, os melhores celulares que dá para comprar. E eu disse, que isso? Parece que eles estão fazendo um exército bem no nosso país.
Agora, that would happen, right? eu não acho que isso aconteceria, né? Falou sarcasticamente. Estamos perdendo o nosso país. I really think that this is E eu realmente acho que esse é um evento, o que aconteceu ontem com esse juiz, conflicted, but he's a corrupt que tem judge, conflitos de interesse, and you'll understand that. And I say that knowing that it's very e ele vai entender. dangerous for me to say that. É muito and I don't perigoso mind, para mim dizer isso, because I'm willing to do whatever porque I estou have to disposto do to a fazer save o que our tiver que country fazer and to para save salvar our nosso país e para, Constitution. para salvar nossa Constituição. Eu não ligo. Vou falar, é perigoso para mim falar, mas So, tenho que falar. so Então, o público está aplaudindo, ele está sendo interrompido pelas palmas, muita gente aplaudindo agora na coletiva de imprensa. Ele we agradeceu. will continue the Voltando. fight. Então vamos continuar a We're luta. gonna make America great again. Vamos Very fazer a simple. América grande de novo. É When muito people simples. fight MAGA, they say, "We're gonna fight our Quando as fight, pessoas we're gonna lutam e fight dizem MAGA, mega, we're gonna stop MAGA." dizem que vamos contra o Mega, vamos lutar contra o Mega. Estão lutando contra deixar a América grande de novo. É contra isso que estão lutando? MAGA. Faça a América grande de novo. Nosso país está em perigos sérios. Nós devemos 36 trilhões de dólares. Nós íamos ter independência energética pela primeira vez. E agora estamos implorando para a Venezuela. As cidades lá, Caracas, as cidades cheias de crime. 3 anos atrás, falaram de uma queda de 72% no crime há 3 anos atrás. Porque todos os criminosos deles estão vindo para cá. Na Venezuela, as suas prisões foram esvaziadas e jogaram para os Estados Unidos. Seus criminosos, seus traficantes foram tirados das cidades e foram jogados para dentro dos Estados Unidos. E isso é verdade com muitos outros países. O Congo, na África, tiraram muita gente das cadeias. Muita gente. Muita gente. Tiraram das suas prisões e cadeias e trouxeram essas pessoas para os Estados Unidos da América. É isso que está acontecendo com o nosso país. E não é sustentável por qualquer padrão. Outras coisas, nossas crianças não conseguem mais jogar na rua porque tem imigrantes vivendo por ali. As pessoas estão dominando hotéis de luxo, os imigrantes. E nossos veteranos, nossos grandes veteranos militares estão vivendo nas ruas. Como cachorros, estão vivendo na rua. Mas imigrantes estão morando em hotéis de luxo. Cidades por todo o nosso país estão sendo administradas por democratas e é onde isso está acontecendo. Então é uma honra para mim estar fazendo isso. É uma coisa desagradável, para ser honesto, mas é uma grande, grande honra. Eu vou fazer o que tiver que fazer. E o apoio, é o que eu falo, 39 milhões de dólares. O apoio tem sido inacreditável, estamos liderando por 6 pontos. E ganhamos tanto no último mês, porque todo mundo está vendo que foi um julgamento arranjado, um julgamento fraudado. Vou fazer a América grande de novo. Nós vamos fazer ela melhor do que jamais foi. 5 de novembro, lembrem, 5 de novembro é o dia mais importante na história do nosso país. Muito obrigado a todos. Ele encerrou com essa, vocês veem então o pessoal aplaudindo. E a gente segue vendo se há mais algo na coletiva de imprensa. Parece que o ex-presidente Trump não está recebendo perguntas. A gente segue acompanhando aqui. O advogado, me parece, está passando pelo púlpito. E a gente segue acompanhando para ver se vai ter alguma pergunta. A gente começou a transmitir com alguns minutos de atraso, então eu vou adiantar aqui. Então, perfeito, eu estou olhando aqui se há mais algo, mas essa foi então a coletiva de imprensa do ex-presidente americano Donald Trump. Você acompanhou a tradução simultânea aqui no Epoch Times Brasil. Ele falava sobre o 6 de janeiro, e eu lembro que o Epoch Times tem 3 documentários sobre o 6 de janeiro, mas o nosso próximo sobre o 8 de janeiro também está vindo na sequência, então convido a todos que estão assistindo agora a audiência que acompanhe o Epoch Times Brasil por e-mail e por WhatsApp. O link está na descrição do vídeo e a produção colocando também no chat ao vivo. Convido todos também a assistirem a análise feita ontem a respeito da condenação aqui no canal e como os mecanismos de aparelhamento do mecanismo de revisão do judiciário, Judicial Review, como se fala nos Estados Unidos, são um problema não só americano, mas mundo afora. A live está aqui no canal, fica o convite importantíssimo. Eu gostaria de deixar novamente o convite, esteja conosco por e-mail, por WhatsApp, e curta, comente e compartilhe o vídeo. Eu estava até publicando nas minhas redes recentemente, agora falando como analista,
a respeito de uma série de questões que acabei não endereçando na live de ontem, mas devo endereçar em breve, se eu não conseguir na segunda-feira por questões de viagem, então na próxima quinta-feira no programa Diante dos Fatos. Sobre a relevância que essa questão do Trump tem mundialmente. É tanto uma questão do precedente que isso abre, Um instante só, estou recebendo uma questão técnica aqui. Um instante, pessoal. Peço perdão que a gente entrou de última hora aqui com a questão da coletiva de imprensa. Perfeito. Mas algumas questões que me escaparam à análise ontem à noite. Ora, tem questões internacionais que eu devo analisar na sequência nos próximos dias. Mas a primeira questão é a forma como a politização do judiciário americano traz reflexos no mundo todo, que importa dos Estados Unidos o modelo de república lá não concebido, mas experimentado no chamado experimento americano e que permeia o mundo todo a partir da Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948, onde princípios como a liberdade de expressão ser o guia de uma sociedade livre, entre outros, permeiam as nações do mundo e formam o chamado mundo livre. Existem questões internacionais de extrema importância que se relacionam também ao caso do Trump. Não só pelo exemplo que a América traz a respeito de politização do judiciário e como, se não há devido processo legal no país que tem sido o exemplo para muitos aspectos da construção de países por todo o planeta. Ora, se lá mesmo o exemplo não funciona, o que dizer de outras nações? E acho que muita gente trará paralelos com o que é visto no Brasil. Além disso, a gente pode falar sobre as questões militares e de tensões geopolíticas dos Estados Unidos. A gente vê a tensão no leste da Ásia, com a China e o Partido Comunista Chinês avançando contra interesses americanos em Taiwan, Filipinas e Japão, algo que, com o Trump e a sua forma de lidar com política estrangeira, pode ser muito diferente. E outro ponto, a questão dos tratados internacionais. Vale lembrar que atualmente avança na Organização Mundial da Saúde a tentativa de chegar a um acordo que traz preocupações sobre violação de soberania, um acordo que poderia dar mais poderes à OMS e a órgãos internacionais para agir quanto a pandemias dentro de diferentes países. Um acordo que, há uma semana, não prosseguiu, mas se busca ainda chegar a uma concordata a respeito dele em entre 5 meses e 2 anos. Com a eleição de Trump, que, lembrando, deixou de financiar a Organização Mundial da Saúde e pediu para cortar o financiamento porque entendia que ela não conseguia provar a independência do Partido Comunista Chinês, claro que é um panorama muito diferente com ele por ali. Lembrando do caso do Trump, ele comentou muitos aspectos jurídicos do assunto na coletiva. Ele foi condenado por 34 ofensas que, se ele fosse cumprir consecutivamente as penas máximas de cada uma, daria cerca de 187 anos de cadeia. É muito improvável que ele cumpra qualquer tempo de cadeia, essa é a pena máxima para as 34 se cumpridas em sequência. Se ele fosse cumprir alguma pena, provavelmente seria uma pena onde todas são cumpridas simultâneas, porque todas as 34 acusações dizem respeito ao mesmo caso. Qual é o caso? Um advogado dele pagou dinheiro para uma atriz pornográfica que dizia que iria a público falar que teve um caso com ele. No final não se sabe se houve o caso ou não, ou se foi só uma ameaça feita pela moça. Ela se chama Stormy Daniels. Ela fez essa ameaça de ir a público com esse caso. Um advogado do Trump, que era advogado dele na época, pagou para que ela ficasse em silêncio, fez um acordo de sigilo, que é uma coisa até comum nos Estados Unidos, não tem nada de ilegal em fazer um acordo de sigilo. A princípio, o máximo que poderia haver de irregularidade no caso, naquela época, seria para o Trump ter um problema contábil, porque aquilo não foi classificado da maneira como deveria ser. Então, um problema de bookkeeping, como eles chamam, de como se classifica os rendimentos na lei americana. O caso foi reinterpretado pelo Alvin Bragg, um procurador lá em Nova York, com a seguinte tese, de que, ora, isso não foi só um problema contábil, porque como o Trump deu esse dinheiro e esse dinheiro poderia ter impactado a campanha eleitoral dele em 2016, então foi uma ação dolosa, houve o dolo de ele tentar fazer algo que o beneficiasse eleitoralmente, e essa classificação é que foi errada. Com essa reinterpretação, que argumenta o Trump e seus advogados, não tem lastro na realidade, e é também uma forma de reinterpretar um caso que, a princípio, não levaria a condenações como as que houve, né, 34 delas. A partir dessa reinterpretação é que vem essas condenações a ele.
tem uma sentença programada para o dia 11 de julho. Lá a condenação e a sentença não vêm na mesma data, então apesar de já ter sido condenado, ainda não há sentença, estava marcada para o dia 11 de julho, mas ele afirmou agora nessa coletiva que ele deve recorrer ao caso e provavelmente isso vai ser protelado, vai ser postergado até depois das eleições. Ele falou do dia 5 de novembro, dia 5 de novembro é a data das eleições americanas, onde ele fala que vai haver o verdadeiro julgamento dele. Então vocês veem aqui a publicação hoje, há 8 horas atrás, do Michael Shellenberger, nos arquivos do Twitter. E ele pontua o que é chamado de comunidade de inteligência. Como eu falava no início, isso foi criado em 47 com aquela Lei de Segurança Nacional que fundou não só a CIA, mas todo um aparato de inteligência. Ele fala que esse esforço entre 2021 e 2022 incluiu diversos membros dessa comunidade de inteligência para, nas palavras dele, um esforço para dominar a política, o sistema, né, de gestão de conteúdo do Twitter. Existe uma empresa chamada Aletheia nos Estados Unidos. Ela é uma empresa de consultoria sobre uma série de questões que incluem segurança cibernética, etc. Mas qual que é o problema? É que chegando aqui embaixo, a gente vai ver que há laços dessa empresa com essa moça aqui. Ela se chama... Tá meio pequena a minha tela, deixa eu aumentar para vocês. Aí, acho que vai ficar melhor para o público ver agora. Essa moça se chama Nina Jankowicz. Ela foi listada como uma pessoa que tem relação com membros da comunidade de inteligência e mesmo que já participou como oficial do Departamento de Segurança Interna, o Department of Homeland Security, que é uma das agências do governo americano. Ela também é autora desse livro chamado How to Lose the Information War, Como Perder a Guerra de Informação, e fala de Rússia, fake news e o futuro do conflito. A gente precisa introduzir aí alguns conceitos que vão nos ajudar a entender essa história. Mas a gente passa também por uma outra senhora chamada Lisa Otis, Cindy Otis, perdão, que é uma ex-oficial da comunidade de inteligência dos Estados Unidos, especificamente da Agência Central de Inteligência, a CIA, e ela é autora desse livro chamado, como posso traduzir? O Guia de um Analista da CIA para Detectar Fake News, Verdadeiro ou Falso, por Cindy L. Otis. E guardem outro nome que está aqui, é de um senhor chamado Peter, eu não sei como se pronuncia, tem um I em comum em inglês no nome dele, chamado Peter Zatko, que é um ex-oficial sênior do governo e também é um hacker muito conhecido e uma pessoa ligada à comunidade de inteligência. Essas são 3 pessoas que viriam estar ligadas a esse esforço de inteligência que a gente vai conferir, que ocorreu para mudar as políticas de gestão de conteúdo do Twitter. O que, inclusive, no tocante a eleições brasileiras, a gente já vai chegar lá. O interessante é a gente pontuar que o que esses livros falam são coisas que são da maior gravidade para toda a forma como se faz gestão de conteúdo no mundo todo. Então, percebam, tem 3 conceitos aqui que passam muito por essas pessoas. Outra pessoa que a gente tem que introduzir na história um instante é a Lisa Kaplan, que é essa senhora, ela administra essa empresa chamada Aletheia, que é a empresa que fez a ponte com o Twitter para esse sistema para fazer essa ingerência no sistema de gestão de conteúdo do Twitter. Lisa Kaplan, o nome dela. Então, o que acontece? Tem um entendimento que passa por muitos dos livros escritos por essas pessoas, incluindo os 2 que apareceram agora há pouco na tela, que muda radicalmente a forma como se entende a liberdade de expressão. É um negócio que também passou pela atuação da justiça brasileira. Então, 3 conceitos que a gente vai introduzir que eles falam. O primeiro é de que a convergência de discursos pode significar uma ação maliciosa coordenada, que é essencialmente o argumento que a gente vê nos inquéritos considerados amplamente ilegais no Brasil, o inquérito 4781, inquérito 4828, salvo engano, esses são os números, mas atos antidemocráticos e fake news que, para a gente não fazer nenhuma acusação leviana, foram, primeiro, são inquéritos onde o juiz também é vítima e investigador, e inquéritos que foram abertos de ofício pelo Supremo Tribunal Federal, apesar do argumento de que o regimento interno do Supremo Tribunal Federal poderia justificar a abertura deles, isso não se sustenta, vide, mesmo que a OAB falou em novembro de 2023 de que a lei federal, a Constituição, está acima dos inquéritos. Mas para não ficar no juridiquês, o argumento é o seguinte: se está todo mundo com um discurso que converge, isso pode vir de uma ação maliciosa coordenada. Quer dizer,
é até uma teoria, é até um embasamento para uma teoria da conspiração, não por parte das pessoas à direita do espectro político ou comumente acusadas de teoria da conspiração, mas um argumento conspiratório por parte das autoridades. Olha, tá todo mundo falando a mesma coisa contra a gente? Será que a gente fez alguma coisa de errado? Não, deve ser uma conspiração maliciosa. Ora, pode ser que seja, mas também pode ser que as pessoas estejam indignadas, não é? Essa é uma das 3 ideias que eu quero pontuar aqui do que essas pessoas usam para embasar muito do que a gente vai ver a seguir no tal esforço deles. Isso também inclui um segundo entendimento de que informação falsa, ou mesmo informação que é verdade, mas que seja considerada descontextualizada, pode ser um propulsor de violência. Isso a gente viu bastante no Brasil. E um terceiro ponto, que também vem nessa toada. Uma retórica progressista onde você classifica pessoas à direita do espectro político, ou a toque de caixa, né? Mas não necessariamente pessoas à direita do espectro político, mas você classifica certos grupos como terroristas domésticos, ou você classifica opiniões pessoais que não estão em conformidade com um determinado discurso, normalmente um discurso progressista, mandão e autoritário, a toque de caixa como opiniões perigosas. Por que é importante a gente entender essas ideias, que são o que embasa esse esquema de censura? Muitas dessas agências não poderiam agir supostamente contra alvos civis. Ou são agências que não poderiam aplicar isso contra pessoas que estão só opinando. Mas quando você usa o rótulo de terrorista, de um terrorista interno, isso pode justificar que ações que tenham um background militar, ou mesmo se você conjectura e dá base legal para essa conjectura de que haja ingerência estrangeira, você acaba dando poder para esses órgãos de agir contra indivíduos, que podem ser pessoas que, 1, não são terroristas domésticos, 2, não têm ingerência estrangeira, mas só têm uma opinião da qual a pessoa que tem esse poder de decisão não gosta. Não é? Agora, quando a gente chega no Brasil, veja, um e-mail interno do Twitter em 4 de agosto de 2022 fala que essa mesma empresa, pautada por essas mesmas ideias, a Aletheia, Lisa Kaplan, Nina Yankowicz, Cindy Otis, Peter Zetko, as pessoas com as ideias que a gente descreveu a live toda e que tem perpetrado essas ações dentro do Twitter, veja só, em 4 de agosto de 2022, o Joel Roth, que é uma das pessoas nos altos escalões do Twitter, disse a um colega em e-mail que a Aletheia estava providenciando serviços para nós com mais de 50% de desconto para uma análise de misinformation, não é exatamente desinformação, mas de má informação, informação falsa, no Brasil, justamente no período eleitoral. A Kaplan, aqui nas palavras do Schellenberger, aponta a ameaça de má informação, a instabilidade política no Brasil. Alguns meses depois, em julho de 2022, o Twitter contratou a Aletheia para ajudar no aconselhamento com a gathering, com a coleta de fatos e análise de má informação e desinformação e ameaças relacionadas à eleição de 2022 no Brasil. Isso somado ao ecossistema que a gente viu da justiça brasileira na eleição de 2022, traz sim muitas preocupações, de uma diversidade de ordens. Primeiro, as ordens de monitoramento à margem do devido processo legal que foram expostas nos arquivos do Twitter anterior. Depois, a forma como houve censura prévia e como o Twitter recebeu ordens que, à margem da lei, pediam censura prévia. Ao que me recordo dos arquivos do Twitter no Brasil, pediam censura prévia e monitoramento com base em hashtags, etc. Então, é um ecossistema que liga esses pontos. É muito interessante que o Schellenberger pontua uma entrevista que eles fizeram com um analista sênior de inteligência que trabalhou por décadas tanto com as Forças Armadas Americanas e com a comunidade de inteligência, se a operação da Aletheia parecia com uma operação de informação clandestina. Eu vou ler o parágrafo para vocês. A pessoa riu. Você acabou de decifrar. DARPA está no padrão. DARPA significa Defense Advanced Research Projects Agency.
mas que é uma agência do complexo de inteligência americano. A pessoa riu. Você acabou de decifrar. DARPA está no padrão. Existem pessoas que estão profundamente encobertas, que são conhecidas da CIA e que vão para a DARPA. Elas assumiram um manto de que não estão mais alinhadas com aquele mundo. Tentam se retratar como separadas e distanciadas. Isso fica a seu favor, mas ainda estão dentro, ou seja, ainda com laços da comunidade de inteligência, agem como se estivessem livres, leves e soltas nesse mundo. Então, ele pontua, né, esse analista de inteligência com quem eles conversaram, que grupos de fachada intermediários ou pessoas recortadas são o bread and butter, são o pão com manteiga, né, são a base de operações clandestinas e tem sido desde a Segunda Guerra Mundial. E fala de exemplos na Ucrânia, leste europeu e primavera árabe, com desinformação, censura e manipulação. Segundo Schellenberger escreve, os esforços do Zetko, o cara que colocou a tal da Aletheia para dentro do Twitter, para compartilhar informação com agências de inteligência e trazer o Aletheia Group, a Aletheia, que era ligada à comunidade de inteligência, podem ter sido uma operação deliberada pela comunidade de inteligência para entrar e infiltrar o Twitter. Isso é a conjectura do Schellenberger com base na opinião, nesses fatos e na opinião desse expert que foi consultado por eles. Vale a pena a gente relembrar essa matéria, que foi uma live que até teve bom público aqui no canal. Publicada também no site do Michael Schellenberger, mas dessa vez por um jornalista brasileiro, o David Agape, que também é um dos coautores dos arquivos do Twitter para o Brasil. E ele fala sobre uma série de reuniões entre o TSE e o FBI que aconteceram a partir de 2017. E ele fala do complexo industrial da censura no caso brasileiro. Então, vale a pena a gente pensar que muitas das ideias que circulam ali estavam, além da Aletheia estar consultando com o Twitter especificamente para as eleições brasileiras, muitas dessas ideias também penetraram o imaginário das autoridades brasileiras via contato com o FBI. Vale a pena a gente conjecturar a respeito disso a partir dessas reuniões que aconteceram entre o FBI e o TSE. Então, desde o meio de 2017, haviam expressões sobre a preocupação de uma repetição de 2016, a eleição de Trump e a forma como ocorreu, segundo eles. Então, em dezembro de 2017, eles começaram esse intercâmbio. Talvez eu faça alguma confusão com as datas, mas o grosso da informação é esse. Desde final de 2017 ou início de 2018, há um intercâmbio entre oficiais do FBI e oficiais do TSE. E é razoável a gente pensar que muitas das ideias que a gente viu nessa última reportagem do Schellenberger tenham penetrado profundamente o Brasil, porque o que a gente viu foi precisamente a adoção delas, não é? A ideia de que ideias confluentes não são orgânicas, mas tendem a representar um padrão ameaçador, a ideia de detecção precoce disso e de formas... mesmo as recomendações de processos com fins intimidatórios para dissuadir as pessoas de falarem mais a respeito daquele assunto. Uma coisa que supostamente seria utilizada para combater atores maliciosos, mas que, na minha análise, acaba infringindo inevitavelmente na liberdade de expressão e acaba incidindo em uma censura prévia que evade esse rótulo, porque vem através da intimidação. E vale, para a gente encerrar a análise, trazer dois pontos. Um deles é o de que quando a gente passa pela matéria do PL 2630, o tal do chamado por alguns de PL da censura, por outros de PL das fake news, essas ideias permeiam profundamente esse projeto de lei, que vai rodando à margem de uma censura explícita, mas acaba inevitavelmente criando um estado onde é intimidatório falar o que se pensa. Ou cria um ambiente regulatório tal que fica muito complicado para as próprias empresas permitir o discurso. Então as autoridades se furtam de impor censura explícita, mas conseguem terceirizar com uma regulação burocrática e um texto pesado às plataformas uma responsabilidade com a qual elas não conseguem arcar e elas acabam tendo que censurar muito mais do que seria razoável. Então é um cenário absolutamente preocupante, no meu parecer, que vem ali.
Claro que existem preocupações legítimas de como lidar com pessoas que estejam espalhando de propósito informação maliciosa. E eu que passei uma boa parte do meu período como jornalista traduzindo e noticiando a respeito de China comunista, ora, é absolutamente preocupante a forma como há esforços por parte do Partido Comunista Chinês, por exemplo, para ter ingerência no ambiente eleitoral estrangeiro ou desinformar para avançar fins geopolíticos. E é legítimo que a gente se preocupe de pessoas em ambos os lados do espectro político fazendo isso. Agora, essa forma tende a fazer com que burocratas não eleitos, que têm sim uma posição política e é sim progressista, em uma boa parte dos casos, tenham a possibilidade de censurar a oposição a toque de caixa, sem passar por Congresso ou por crivo do público, o que fere frontalmente a primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos e, me parece, o artigo 5º da Constituição brasileira também. Impondo pela intimidação e pelo conluio entre setor público e privado, que não pode, senão, ser chamado de complexo industrial da censura, uma forma até mais nefasta de tolher o discurso de cidadãos comuns ou mesmo de jornalistas, meus companheiros de profissão.